O bolsonarismo desrespeita a democracia. O bolsonarismo, que é essa extrema-direita, também desrespeita a religião. Vai ter domingo, lá em São Paulo, uma mobilização em torno de uma figura que atentou contra a democracia e tentou um golpe de Estado no Brasil. Só que mais grave do que isso, não saber perder uma eleição, não respeitar o jogo democrático, não respeitar a diversidade, o que nós estamos vendo no Brasil? A manipulação da fé, do sentimento religioso das pessoas para uma máquina de ódio, de mentira, de desinformação, de violência, de preconceito, de intolerância. Vê, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, cada vez mais partidarizando o púlpito, bolsonarizando a igreja. Essa lógica separa famílias, essa lógica acaba com a comunhão na diversidade, essa lógica coloca fuzil como alguma coisa mais importante que pão partilhado, compaixão e misericórdia. É impressionante a manipulação do sentimento religioso para um projeto ideológico, fatal, violento, desumano, desamoroso. Eu fico lembrando de uma história bíblica de uma viúva pobre que foi ali ao altar dar a sua oferta para o serviço religioso, com bondade e verdade de coração. Parece que o que acontece em algumas igrejas, não é para generalizar, é pegar esse dinheiro ofertado com boa fé para financiar aquilo que não tem nada a ver com amar o próximo, chorar com quem está chorando, socorrer quem está sofrendo e partilhar o pão. É usar a bondade e até os recursos das pessoas para um empreendimento ideológico que não tem compaixão, que não tem misericórdia, que não tem amor. Eu sou o pastor Henrique Vieira. Para me candidatar, eu me filiei a um partido. Para me candidatar, eu me licenciei da minha própria igreja. Para me candidatar, eu não frequentei a minha igreja, porque eu respeito a autonomia, a liberdade dos meus irmãos e das minhas irmãs. Fé é para amar, fé é para servir, fé precisa ter relevância pública. Martin Luther King, Dom Helder, Irmã Dorothy, Mãe Bernadette, terreiro, igreja, fé, amor, compaixão, isso sim. Agora, usar a religião para transformar a tribuna em púlpito de ódio e o Estado numa doutrina fundamentalista, isso não em nosso nome. Chamo os irmãos, peço apenas mais 30 segundos, chamo irmãos e irmãos de fé, para que em nome da fé possam rejeitar esse projeto que manipula a fé. Fé não é para matar, fé não é para oprimir, nem para desrespeitar o outro. Que ela possa servir ao amor, à compaixão, respeitar a diversidade e a democracia. Sou pastor, estou no parlamento e não quero que o Brasil seja a extensão de uma religião. Quero justiça, solidariedade e defender a democracia no nosso país. O cabo é bom. Lula não tem nem a possibilidade de andar na rua no Brasil. Agora ele também não vai poder andar na rua em Israel. Mas sabe quem que pode andar na rua? Eu vou dizer para o senhor. Vou dizer. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Como é que é? Eu fico ouvindo as falas da política brasileira, que aqui é a representação da política brasileira, e me pergunto até onde vai o esforço cínico de transformar o que não é um problema num grande problema. E obviamente que esse esforço se põe aqui para esconder a verdadeira razão de discursos tão agressivos contra o presidente Lula, que é de fato esconder Bolsonaro no alvo das investigações, no alvo da Polícia Federal, no alvo do Supremo Tribunal Federal, com provas, não com convicções, com provas das suas ações na montagem de um golpe no Brasil, da corrupção que ele fez no Brasil, com todo o erário público e com as joias e presentes e pedras e tantas outras coisas, 800 mil fora do Brasil, que ele enviou, alguém que é assalariado e consegue mandar quase 1 milhão para fora do Brasil,
e que nesse momento, nesta semana, vai depor na Polícia Federal. Então, todo esse esforço cínico é exatamente para desviar a atenção do assunto que o Brasil está ligado nesse momento, que é a tentativa de golpe contra a democracia e que está no alvo numa possível condenação do senhor Jair Bolsonaro e seus associados, inclusive militares de alta patente. Mas eu vou entrar no tema da Palestina. Acho importante que a gente entre no tema, porque só quem não vê o que está acontecendo na Palestina pode desconsiderar que o que está acontecendo ali é um genocídio. Crianças e mulheres sendo alvo de um exército muito bem aparelhado. E como disse o presidente Lula, não são soldados contra soldados. É um exército contra mulheres e crianças e um povo desarmado. O presidente Lula e nenhum de nós nunca deu apoio às atitudes do Hamas. Isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. É outro cinismo. E quando o presidente Lula fala de Hitler com os judeus, nem a palavra holocausto ele usou. Nem essa palavra. Ele, na verdade, repudia o genocídio que foi feito com o povo judeu no período do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Então, querer transformar isto numa posição de Lula contra os judeus é um absurdo, porque nós sempre defendemos a população do Estado de Israel, como sempre defendemos a comunidade judaica no Brasil, que sofre antissemitismo. Nós sempre denunciamos o antissemitismo aqui, sempre repudiamos o antissemitismo aqui. Eu mesma, nessa tribuna, fiz um discurso contra as atitudes de preconceito à comunidade judaica brasileira, e esse é o momento da gente compreender que é necessário um cessar-fogo imediato, porque mulheres e crianças morrem, é o extermínio, é uma limpeza étnica, é a intolerância, é a supremacia racial, que são os princípios, sim, do nazifascismo assumidos por Netanyahu. Portanto, eu quero aqui sustentar a posição do presidente Lula, que não tem que se retratar. Como disse o ministro Celso Amorim, quem tem que se retratar é Israel perante... Para concluir, deputada Jandira, por favor. E é um absurdo que aqui no Parlamento Brasileiro não haja uma condenação desse massacre contra uma população inteira, acuada, 1,5 milhão de palestinos acuados em Rafah, e o bombardeio para cima de 1,5 milhão de um povo desarmado. Portanto, é necessário que esse parlamento tenha um mínimo de responsabilidade e de respeito com o povo palestino, defendendo o cessar-fogo imediato. Muito obrigado, presidente.